Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O programa de hoje está especialíssimo. Nós temos a presença de uma pessoa que é o exemplo do que a mulher pode ser e onde ela pode chegar. Estamos com a professora doutora Marilene Correia da Silva Freitas. Querida, muito obrigada por essa visita, por atender aqui esse meu pedido, né? De vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória, que é tão inspiradora e que para mim me recorda tanto, assim, no coração, né? De um tempo onde eu podia estar com a minha mãezinha. E cresci, né? Admirando mulheres como vocês, né? Que eu acho que foram poucas naquela época, né? Que chegaram a se dedicar tanto, né? Quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Falávamos aqui, antes desse programa começar, a respeito de um fato incrível, que eu me lembro muito, que a minha mãe comentava que Marilene era a única Mulher Maravilha que conseguia ter filhos, gestar, amamentar, criar durante um mestrado fora de Manaus, longe da rede de apoio. Como é que era isso, né? Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com você. Obrigada, que me lembra querida. uma pessoa muito querida, que era a Vânia. Que é uma intelectual muito respeitada na área dela. E vocês muito que nós compartilhamos inúmeros momentos de uma construção de um novo perfil feminino. Sim. É verdade isso, não é? Porque nós éramos professoras na mesma época, estávamos montando cursos na universidade, criando currículos, criando perfis profissionais, imaginando uma universidade democrática. Nós tínhamos feito a transição, exatamente, né? Numa luta muito grande. Para vocês entenderem, elas são a primeira geração de professores que fez aquela transição do período militar para o período democrático. Para o concurso, né? Um concurso público, com currículos livres, não é? Disputando democraticamente o seu lugar na academia. Um espaço que era totalmente masculino até então. Exatamente, e inclusive um espaço de poder, porque, de certa forma, nós transitamos nesse momento para a gestão universitária. Sim, não é? Vocês foram as primeiras, elegemos reitores e depois estivemos numa gestão democrática muito avant-garde para a época, que era do Marcos Barros, e você onde era eu fui secretária-geral da Universidade Federal do Amazonas. A Vânia Tadros era chefe de gabinete e fizemos coisas memoráveis, né, que estão aí como política pública. E vocês foram as primeiras a participarem de uma administração de uma universidade, de fato. Exatamente. E fizeram cursos dedicados a isso, né? Fomos fazer gestão universitária. Me lembro que eu fui para o Canadá. Isso. Vânia também foi para o exterior, foi para São Paulo. Foi para o Canadá também. Então, isso é notável, ou seja, nós assumimos responsabilidades porque nós nos preparamos para essas responsabilidades. E quando foi criada... Ninguém assumiu assim de uma hora para outra. Quando foi criada a UEA, doutora Marilene foi escolhida a primeira mulher reitora da UEA, não por ser mulher, mas sim por toda essa história de construção de uma UFAM democrática e toda essa experiência em gestão universitária, né? Que muita gente não sabe, né? Pensa que é... E é por isso, é por isso, é por aquilo. Estamos aqui falando. É por influência disso, é por causa de partido, é por causa de política. Não é por isso. Digamos que isso tem uma questão também, mas a questão fundamental é que, organicamente, essa geração se preparou para assumir tarefas. Sim, e por tarefas isso de gestão. É importante que fique claro para o grande público que não viveu essa história, né, não acompanhou e não conhece, que muito antes de professora Marilene virar a primeira mulher reitora da nossa universidade estadual, ela já esteve à frente de uma administração
de uma universidade federal, né? Fazendo parte de um grupo de mulheres pioneiras. 30 anos, né? Atrás. Sim. Então, isso é muito importante colocar. Em primeiro lugar, porque você pensa a Amazônia e pensa as instituições universitárias da Amazônia. Em segundo lugar, porque temos uma estrutura de ensino que precisa, ao mesmo tempo, se adequar do universal ao regional. Em terceiro, porque os desafios da pesquisa e do ensino avançado na reconstrução histórica desse pensamento universitário são desafios enormes, né? Sem dúvida. Que parcialmente cobertos por sucessivas gerações. E, por fim, eu diria o dever de democratizar as oportunidades. Sem dúvida. Que eu acho que é o mais difícil, porque variáveis de gênero influenciam, variáveis de diferenças econômicas influenciam, variáveis étnicas influenciam, não é? E numa gestão democrática essas coisas precisam ser mais ou menos harmonizadas. Mas eu costumo pensar, né, que não existe política de melhoramento de vida, né, de mudança de classe social melhor que a educação superior, né? A gente vê que... Por isso que ela precisa ser acessível, né, a todos. Exatamente. É por isso que nós vemos um número muito grande, estávamos falando aqui de pessoas do nosso relacionamento que são pessoas que são verdadeiras joias, né? Que surgiram de ambientes muito pobres, né? E se não fosse uma universidade gratuita, né? Uma universidade aberta a todos os povos, nós nunca, jamais conheceríamos, né? Essas joias que não teriam acesso a um ensino de qualidade. Né? Professor Valmir Albuquerque, na época que assessorou o doutor Lourenço, primeiro reitor da UEA, ele configurou esse quadro, né, a partir de várias fontes jornalísticas e registros mesmo. O impacto da implantação da UEA no interior foi um impacto que o Samuel Benchimol chamou de revolução silenciosa. Exatamente. E essas histórias de vida de pessoas que desencravadas da Amazônia Profunda, essas pessoas que não tinham acesso a não ser ao rádio para comunicação fora do seu local, essas pessoas que nunca tinham visto uma televisão ou um sistema de IPTV para transmissão online com orientação local de professor. Isso foi uma revolução. Sem dúvida. E essas pessoas contam qual foi o impacto disso na vida delas. E hoje você viu... Do acesso ao conhecimento e do acesso a uma nova posição social, de fazer concursos em prefeitura, no estado, etc. E mudando a vida de famílias, de localidades e de municípios inteiros, porque o impacto da UEA em determinados municípios fez com que surgissem vocações, né, naturais para aquele município e tirasse toda aquela população de uma estagnação que existia no interior do Amazonas, né? Ou seja, elas passaram a ser partícipes também da história do município e passaram a perceber melhor e criticar melhor as próprias políticas municipais, né? E aí vem a relação do ensino superior com a cidadania, né? Com a democracia, que é uma coisa importante. Agora eu me lembrei daquela campanha de vocês lá na época do Marcos Barros, quando nós íamos aos municípios do interior. Com certeza. Como eram os municípios do interior, né? E como são hoje, depois da implantação da UEA. Quer dizer, você tem uma mudança em 30 anos que eu acho que nada seria um agente tão grande de mudança quanto uma universidade, né? Você veja que muda o comportamento,
muda o estilo de vida, muda a sociabilidade, muda o padrão de convivência do privado com o público. E muda o nível de cobrança. Pois é, também. A cobrança democrática, a participação da municipalidade, mas eu diria que o que tem mudado de uma forma mais impressionante é a relação do homem com a cultura, a relação da natureza com a sociedade, ou seja, os nossos alunos, os nossos professores, Trícia, estão produzindo ciência, estão produzindo uma inteligência regional que dialoga com seus pares nos campos disciplinares, em todas as áreas, das áreas mais duras das ciências da natureza até as áreas. A interiorização de um curso de história, por exemplo. A interiorização da geografia. Eu me lembro da máquina, do barulho da máquina de escrever, escrevendo projeto de interiorização. Para gente que viu isso ser gestado, e hoje vê como consenso, né? E você lembra que nós enfrentamos naquela época no Conselho Universitário uma crítica enorme que era preciso consolidar o FAM primeiro na capital e depois interiorizar, e a nossa proposta era a contrária. Ela tem que interiorizar para poder consolidar a capital. É uma coisa que nem todo mundo entende até hoje. Não se entendia naquele tempo, até porque o Conselho Universitário naquela época era formado muito também por pessoas que não eram, né, de lá da comunidade universitária. Exatamente. Né? E também eu vejo que hoje, através da questão desses talentos surgidos no interior, da questão da UEA, fazer com que o amazonense, o amazônida tenha orgulho da sua cultura, também a nossa cultura está sendo... mestres, doutores da Amazônia Profunda, formados em qualquer canto do mundo e sendo gestores. Sim, e nós estamos sendo figuras de destaque no Brasil inteiro. Com certeza, né? Em todas as áreas. E eu acho que nunca a gente teve tão, assim, aos olhos, tão visível aos olhos do Brasil inteiro, né? Isso é bom, né? De certo modo, isso desfaz preconceitos e alguns estereótipos, né? Por exemplo, do homem mais lento, do homem sem cultura, do homem sem esperança, do homem sem capacidade de conhecimento e de lidar com a floresta. Nós estamos provando o contrário disso. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando mais sobre essa quebra de estereótipos. A gente volta já. Voltando nesse segundo bloco, aqui com a professora doutora Marilene Correia da Silva Freitas, falando um pouco sobre a revolução, né, que a UEA causou aqui para nós todos amazonenses, né? Desmistificou a história de que no Amazonas só havia índio, né? Que nós éramos intelectualmente atrasados, né? Capazes, né? Isso. Que nós éramos mais lentos a fazer qualquer coisa. Eu acho que hoje está bem provado a nível mundial, né? Gente que saiu da UEA, que saiu da UFAM, que se destaca a nível mundial, a nível nacional, né? Então, eu acho que essa é uma revolução que vai se depurar ao longo dos anos. A primeira coisa, o acesso à universidade pública, 80% proveniente das escolas públicas nossas daqui, não é? Isso desmistifica o quê? Desmistifica um certo elitismo de qualidade de alguns colégios, ou seja, porque na escola pública também tem talentos, exatamente, tem professores formados, tem escolas que se dedicam... E são professores concursados, exatamente, né? E isso tem a ver também com a qualidade do ensino. Sim. Então, você vê pessoas do interior, da capital,
convivendo dentro dos cursos de engenharia, dentro dos cursos de medicina, dentro dos cursos de odontologia, dentro dos chamados cursos de elite do direito, não é? Da engenharia civil, da engenharia eletrônica, da mecatrônica, da engenharia ambiental. E isso nos põe num outro patamar de um olhar inteligente sobre a realidade que nos cerca. Você desfaz inicialmente o estereótipo assim. Sim. Nós tivemos o acesso à educação igual e nós podemos olhar a nossa realidade criticamente. Exatamente. E todos terem acesso às mesmas oportunidades, né? Essa é uma questão muito importante. Eu me recordo aqui que no início da pandemia, quando a UFAM cancelou as aulas, as pessoas achavam um absurdo que a UFAM não tivesse aulas online, né? E eu me recordo que, à época, ainda, o reitor havia sido meu colega de turma, né? Desde acadêmico, já promovia, né, congressos, trazia gente, e era sempre uma pessoa muito sensível à realidade do aluno, e o argumento foi assim: olha, se vocês aí, que é considerada a área mais elitizada, acham que podem continuar dando aula porque os alunos de vocês têm acesso à internet, mas a realidade do universo da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, é que poucos alunos por turma têm acesso ilimitado à internet. Então, adianta continuarmos com a aula durante um período de pandemia quando não vamos conseguir que todos os alunos tenham acesso à internet? Porque algumas pessoas têm acesso a dados celulares, mas que não aguentam uma aula inteira, né? Não aguenta um período, né? Não, Quer dizer, de 8 às 12, tendo aula pela internet, né? É preciso ter dinheiro para pagar a internet. Exatamente. Só que a maioria das pessoas, elas desconhecem tanto o que é o aluno de origem humilde, que eles desconhecem que isso é um problema. Fala um pouquinho mais para a gente. Então, eu acho que esse é um problema, inclusive, que hoje é recorrente. Hoje a universidade está disputando, tem 5 chapas disputando a UFAM, e hoje no Instituto de Ciências, de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, apareceu esse debate de ainda ter pessoas que não têm condições de se manter, mesmo sendo aprovada numa universidade pública. Não só por conta da inclusão, das diferenças de opinião, problemas de autismo, problemas de gênero, mas por problemas socioeconômicos. Sim. Eu não tenho dinheiro para pegar transporte os 22 dias letivos. Eu não tenho dinheiro para assistir um pacote de palestras, conferências e cursos oferecidos online pela Universidade Aberta ou mesmo por disciplinas. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Mesmo com uma comida muito barata no restaurante universitário. Aí uma coisa que eu me recordei, o aluno da graduação, ele tem direito ao RU, mas o da pós-graduação não tem. Mas foi assinada a portaria, agora ele já tem. Precisa ser legitimada no Conselho Universitário. Então, isso é uma prática que as universidades públicas defendem, e o direito à cultura, o direito à formação profissional e científica e a formação técnica é um direito de todos os brasileiros. Eu acho que disso aí não tem retorno, viu, Crícia? Não tem como retornar. Isso é maravilhoso saber, né? Mas eu não sei como nenhuma operadora de internet ainda fez o cálculo do número de pessoas que forma essa comunidade universitária para oferecer um plano acessível, porque o número de pessoas que compõem uma única universidade é um número de clientes, e clientes que vão progredir de vida e continuar fiéis àquela operadora. E até hoje,
por que não oferecer um pacote acessível, né? Você veja que o campus hoje, diariamente, circulam no campus entre 15 a 20 mil pessoas. De manhã, de tarde, de noite. Sim. E por conta também dos serviços. Já seria um público razoável, né, para o mercado, de certa forma, se tornar mais sensível a essa questão. Até porque serão futuros, como você disse, futuros consumidores, Sim. clientes exigentes, etc. e tal. São pessoas que vão estar formadas. Mas ainda é o poder público que está, de certa forma, se responsabilizando pela manutenção dessas pessoas na universidade e pela acessibilidade. Lá, as redes são livres. Sim. Então, tem mais isso também, né? Ele tem também este tipo de inclusão. Sim. Este tipo de inclusão que dá acesso aos laboratórios, às conferências científicas, aos sistemas de atualização, aos distintos modos de pertencimento de uma comunidade científica que não é só do Amazonas. E essa é uma diferença muito grande que as pessoas não entendem. Por que os seus filhos estudam em uma universidade pública? Porque ela tem tudo isso. Eu vou dizer por quê. Porque nenhuma universidade privada tem um nível de laboratórios que uma universidade pública tem. Nenhuma universidade privada vai dar o choque de realidade, de cultura que uma universidade pública tem. A gente pode passar aqui horas listando os benefícios. Horas, porque hoje somos iguais no Brasil inteiro. Os laboratórios de física, química, matemática, biologia, os laboratórios de história, os acervos. E no caso da minha... As bibliotecas particulares que o poder público tem que comprar, que é para as pessoas conhecerem os intelectuais da sua época. E no caso da minha filha, 6º ano de psicologia, olha aí. O atendimento... Já tem mestrado e doutorado. O atendimento, o nível de atendimento, a vivência que ela tem numa universidade pública, tendo sido ela única, determinados cursos têm uma única vaga para ampla concorrência. Né? Exatamente. E as pessoas perguntarem, mas por quê? Né? Por que lutar tanto para entrar numa universidade pública? Né? Se é tão difícil, tão complicado, o curso é mais longo, não sei o quê, porque nós que nascemos, fomos criados e acreditamos na universidade pública. A gente sabe também a diferença, né, da qualidade. A gente sabe o que só uma universidade pública é capaz de ensinar, né? Exatamente, é um patrimônio do Brasil, do Amazonas, é um patrimônio público que precisa ser preservado, inclusive historicamente. Sem dúvida. Na sua memória, nas suas formas de organização, nos tipos de mudança que já foram introduzidos e naquelas que são exigência da contemporaneidade, né? Que a tradição também é modernidade. E a universidade equilibra muito bem essas duas esferas. E toda vez que eu passo naquela placa, né? Atravesso a placa daquele portal do campus da Universidade do Amazonas, que na época, né, era só um sonho. É verdade. Porque vivíamos em prédios alugados, né, antigos seminários, né, geralmente eu passo e vejo o nosso maior patrimônio e aquilo me emociona. Tem que emocionar, Trícia, porque foi um trabalho de gerações, um trabalho coletivo. Ainda anteontem falava com o ex-reitor, doutor Hindenberg Frota, e ele dizendo da concepção da engenharia do campus. Sim. Como é que a pessoa teve a luminosidade de pensar o campus dentro daquela biota, vendo o futuro. Você imagina isso hoje? É a maior reserva, né? Sim. A maior reserva florestal urbana hoje que nós temos é por conta do campus. E ainda há gente que acha que ali tem que ter condomínios, que precisa ser invadido, tem que colocar comércio, etc. e tal. É uma falta de sensibilidade com o futuro também. Desculpa, uma coisa que a maioria das pessoas não consegue imaginar é como a gente convive em harmonia com as espécies animais, vegetais que tem lá, né? São populações enormes, né, que tem ali de répteis, de macacos, de árvores, de preguiças. Aulas, exatamente. né? E
todo mundo... Pequenos esquilos, pequenos roedores. Sim. Ali tem uma população de não humanos que é também muito importante. E né? que são muito bem acolhidos são. E faz com que o nosso jovem, ele também, por mais que ele tenha nascido numa capital, ele veja a realidade dele e possa mostrar, né? Fragmento florestal importante da Amazônia. E mostre, quando originário, for para estudar, como é a convivência, né, do humano com o não humano, como é a convivência pacífica e harmoniosa que nós, amazônidas, temos com a natureza. Né? E para servir de exemplo para o resto do Brasil, que já acabou, em sua grande maioria, com essas florestas. Com certeza. Né? E que acha que nós somos atrasados. Nós mantemos a nossa floresta de pé, nós mantemos a nossa fauna. A duras penas. Vamos lutar para manter sempre. Mas comparado, né? Certeza. Quem é que pode se dar ao luxo, a nível mundial, quando vem algum professor pesquisador de fora, que olha o nosso campus universitário? Meus colegas, quando vêm, dizem aqui é mais bonito do que o Hotel Tropical antigo. É verdade. Dá vontade de morar aqui, né? Agora me recordei quando... no momento da implantação do Museu Amazônico, sim. Quando professora Heloísa Belotto, diversas outras... Fute Hardman veio para cá. Vieram para Manaus para a implantação desse museu, que diziam, gente, o Brasil precisa saber o que é essa universidade. A riqueza que é esse campus da universidade de vocês. Olha, infelizmente nós não temos mais tempo. Eu quero agradecer imensamente a doutora Marilene, o doutor Marcílio, que está aqui acompanhando, como sempre, um companheiro maravilhoso. E hoje nós não iríamos poder gravar, porque vai ser resetado todo o sistema aqui da TV, e à tarde eu recebi uma mensagem da nossa superintendente que iria ser cancelada a gravação, e eu tive que apelar, né? Eu tive que dizer, doutora Marilene Correia vem hoje. E aí não precisamos dizer mais nada. Estamos sendo expulsos porque tá todo mundo aí esperando, porque eles demoram 4 horas na resetagem. Sim. Mas... se não fosse esse motivo, ficaríamos aqui por muitas horas, porque essa é uma mulher que é realmente uma pioneira, que faz parte de toda a história desse grande movimento que nós, amazônidas, conquistamos, que nós, amazonenses, principalmente, né, temos para nós, que são as nossas universidades, tanto a federal como a estadual, e ela fez parte da história das duas. Obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa. Obrigada.